A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 46. Eu vou ler para vocês o verso 10. E prepare o coração, porque Deus está chegando com providência. Lá no verso 10, a palavra de Deus fala o seguinte: Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Esse salmo, irmãos, fala sobre Deus é a nossa segurança e paz. Quando nós temos a certeza de que Deus é a nossa segurança e paz, podem surgir inúmeras batalhas na nossa vida, que nós temos a certeza da vitória no final de todas elas. Então a guerra, ela pode durar anos, e durante anos, no período da guerra, existem batalhas. Mas Deus nos dá vitória diante de todas elas. Em algumas batalhas, nós podemos até pensar assim: eu perdi, agora eu fiquei na pior diante dessa situação, o adversário está em vantagem, mas na verdade, até diante das batalhas que a gente acha que nós estamos perdendo diante de uma guerra, Deus está nos dando uma grande vitória, porque Deus transforma toda maldição em bênção. Então, existem algumas batalhas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida que são desgastantes, que são humilhantes. E Deus está falando aqui de uma batalha financeira que você vem já há bastante tempo sofrendo. O inimigo cirandou no teu território, o inimigo trouxe prejuízo para você. Pessoas foram usadas por Satanás para te trazer constrangimento, para tirar o que você tinha, minar a sua fonte de prosperidade. Só que Deus tem capacidade de chegar e abastecer os nossos celeiros. Deus tem capacidade de chegar e de trazer a providência e os recursos que você necessita. Então nós não podemos esmorecer diante do processo. Nós temos que confiar que, por mais vazio que estejam os nossos celeiros, Deus tem capacidade de preencher e de fazer transbordar. E é isso que Ele vai fazer com você agora. Sabe essa vergonha, essa batalha que você tem enfrentado? É vergonha na fila do supermercado. É vergonha quando chegam os boletos. São ligações, sabe, incessantes que chegam para você. E todas as vezes que você vai atender, nunca é uma palavra boa, nunca é uma notícia boa, é sempre uma cobrança. Você vai para o banco, você passa constrangimento. Você está toda hora recebendo notificação bancária e vivendo inúmeros constrangimentos. Tem que ficar pedindo crédito para os outros. Quando pede crédito para os outros, não consegue cumprir. Tem fornecedor para pagar e você precisa manter o seu negócio. E o demônio vai trabalhando, irmãos. Ele vai usando quem dá legalidade e ele vai nos constrangindo para tentar provar para as pessoas que estão te observando que você não tem Deus na sua vida. E para tentar provar para você que Deus te esqueceu. Mas o nosso Deus, às vezes, até permite o constrangimento, para que Ele possa se manifestar na nossa vida. Muitas vezes até para fortalecer a nossa fé. Porque diante das dificuldades que a gente enfrenta, dependendo da situação que você está vivendo, às vezes é algo que Deus precisa trabalhar em nós, para exercer uma fé cega. Fazer você entender que Ele é dono do ouro e da prata, que Ele é um Deus provedor, que Ele move corações, que Ele faz com que pessoas venham a entender a sua dificuldade. Ele facilita determinadas situações, Ele coloca a gente num trilho que, se não fosse as mãos dEle, nós nos afundaríamos diante das dificuldades. A batalha ia realmente ser vencida pelo adversário. Mas Ele mostra para a gente que, diante de qualquer impossibilidade, Ele tem possibilidade de resolver. Então, diante de tudo isso que você está enfrentando, que você tem questionado com Deus: Senhor, aonde que eu vou parar nessa história? O que eu vou fazer agora? Existem bocas aqui que dependem de mim. Existem situações aqui que, se eu esmorecer, tudo isso daqui acaba desmoronando, porque você é o alicerce desse lugar. Você é o pilar dessa casa. É através do seu esforço, é através daquilo que você tem batalhado, que você tem trabalhado, que você tem deixado esse lugar de pé. Mas Deus manda dizer para você que, independente do recurso que você necessita,
Por mais difícil que sejam os seus olhos, ele tem capacidade de chegar e de dar uma guinada na sua vida financeira. Ele tem capacidade de chegar e de trazer inúmeras possibilidades para você, que você nem imaginou que um dia você teria dons para exercer, que você teria dons para poder administrar. Ele abre portas aonde não tem porta. Ele faz com que toda a prosperidade que você necessita chegue na tua mão e de uma forma abundante, que dá para você se sustentar, honrar os seus compromissos, fazer sobrar para que você venha abençoar quem está ao seu redor e que necessita. E assim ele vai nos conduzindo. O que nós não podemos fazer diante das dificuldades, das batalhas que a gente enfrenta, é diminuir Deus diante delas. E acharmos que essas palavras, né, negativas, de cobrança, de opressão, sejam maiores do que aquilo que Deus tem para fazer na nossa história, ou maior do que Deus. Tirando o poder das mãos de Deus e colocando na mão de Satanás diante de uma opressão. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que confiar no Senhor. Toda palavra que é profetizada, toda palavra que sai da sua boca, ela vai trazer vida ou vai trazer morte. Então, todas as vezes que você vai verbalizar algo, você tem que pensar 1000 vezes antes de fazer isso. Porque tudo aquilo que você verbaliza, tudo aquilo que você fala, se torna uma grande realidade na sua vida. E se você acreditar naquilo que você está falando, você traz míngua para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios, para as suas coisas. E isso tudo começa a minguar, porque você está acreditando nisso. Você está acreditando na escassez, você está acreditando na falta, você está acreditando na impossibilidade, você está acreditando na sua incapacidade, e é você que está profetizando isso. E o demônio vai lançando dardos inflamados em nós. Então a situação já está difícil, a situação já está acirrada. O que ele vai fazer? Ele vai te criar pressão. E dentro dessa pressão, ele vai trazer o quê? Impossibilidades aos teus olhos. E se você começar a acreditar nessas impossibilidades, você não conseguirá sair do lugar. E o que acontece diante da impossibilidade quando vem? A pressão vem. O que você pensa em fazer? Divisão. O que você pensa em fazer quando você vê só impossibilidade ao seu redor? Desfazer. Então você vai olhar tudo que você tem e você vai começar a querer desfazer das coisas que você tem, para poder suprir aquele buraco, aquela necessidade ali que você está passando naquele momento. Mas o nosso Deus é um Deus provedor, e Ele é um Deus socorrista, Ele é um Deus de direcionamento. E o direcionamento de Deus é uma linha reta, é uma linha que vai te levar para o alvo, que vai fazer com que você atinja os teus objetivos. Ele nunca vai levar você para uma estrada torta. Ele nunca vai colocar você dentro de um labirinto aonde você não vai conseguir sair. Quem faz esses laços do passarinheiro é o inimigo. Então, diante de qualquer dificuldade que você venha enfrentar, diante de qualquer processo que você venha passar, por mais difícil que sejam os seus olhos, Deus tem capacidade de tirar desse sufoco. Então, Ele manda dizer para você: conheço você, sei aonde você mora, tenho acesso ao seu endereço, tenho acesso ao seu número de celular, sei como te encontrar, conheço o teu e-mail, conheço os números das suas contas bancárias, tenho o poder de visitá-las, e é isso que Deus vai trazer para você agora, providência. E Ele manda dizer para você: vou trazer possibilidades e oportunidades para que você venha prosperar de uma forma que você nunca prosperou. Porque agora esse semestre que você está entrando, que é uma fase nova que você está adentrando, é um processo de prosperidade que você vai viver. Você estava questionando com Deus: Senhor, o Senhor prometeu mudança para a minha vida durante esse ano. E eu passei todos esses meses agora, desde o início do ano, da virada do ano, só passando dificuldade. Só que Deus manda dizer para você: diante das dificuldades, ainda Ele te abençoou. Diante das dificuldades, milagres ainda você recebeu. E tem pessoas aqui que você já está vivendo milagre sobrenatural com Deus já desde o início do ano. Você já tem recebido coisas grandes das mãos de Deus. Só que Deus manda dizer para você: agora eu vou ampliar a tenda do meu povo. Agora eu vou fazer com que o meu povo venha prosperar de uma forma muito maior, ao qual você nunca prosperou.
Então, esse semestre que está chegando agora é um semestre de prosperidade. É aonde Deus vai entrar com providência. É onde Deus vai fazer crescer. É onde Deus vai fazer multiplicar o teu celeiro. É agora que Deus vai começar a fazer coisas maiores. Se você viveu algo grande com Deus até agora, se Deus criou possibilidade de você caminhar e dar passos largos, você não tem noção do que está por vir. São coisas muito maiores que Ele está trazendo para sua história. Então Ele manda dizer para você, não é tempo de você esmorecer, não é tempo de você apavorar. O que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai te dar condições de você manter. A obra não ficará incompleta, porque tem gente aqui que está apavorado. Porque você foi abençoado por Deus com coisas grandes e você está vendo uma grande dificuldade agora de manter o que Ele te deu. Mas não existe dificuldade, é você que está vendo a dificuldade. Deus não perdeu o controle da sua história. Somos nós que vemos dificuldade porque a nossa visão ela é limitada. Então você vê até um determinado limite. Mas Deus já viu lá na frente. Deus não vai te dar algo que você não consiga manter. Deus não vai colocar um elefante branco na tua mão que você não consiga manter ou que você não consiga vender, não consiga negociar. Deus nunca faz isso. Então Ele manda dizer para você, estou no controle da sua vida, eu não perdi o controle da sua história em momento algum. Estou cuidando de você nos mínimos detalhes. E toda a obra que eu comecei, eu tenho propósito com ela. Então você está achando assim, Deus me deu, agora eu não vou conseguir manter. Estou desesperada e desesperada, talvez eu tenha que desfazer do que Deus já me deu. Foi uma luta chegar até aqui e agora eu não sei o que fazer, só que Deus não perdeu o controle. Deus não vai fazer a obra pela metade, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Deus é dono do ouro e da prata, Ele é que abre porta, Ele é que fecha a porta, Ele traz a providência, Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele materializa o que Ele quiser. Se Ele quiser hoje entrar nas suas contas bancárias e materializar um valor lá, Ele faz. Então, o que você tem que entender é que a impossibilidade está muitas vezes dentro da mente humana que é limitada. Mas para o nosso Deus, que é um espírito poderoso, nada disso é limite para Deus. Então, nós queremos limitar Deus diante das nossas impossibilidades. E, na verdade, nada breca o agir de Deus na nossa história. Então, Ele manda dizer para você, o que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. O que você recebeu das minhas mãos é o início de um grande cenário de prosperidade. É tempo de você adquirir, é tempo de restituição, é tempo de Deus dar uma guinada na sua vida financeira. E você está achando que você caminhou até agora, que Deus não vai fazer, que Deus não vai prosperar, que Deus não vai te dar, condições de você crescer? Não, pelo contrário. Ele vai fazer você evoluir, Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você expandir, Ele vai trazer grandes negócios, grandes negociações para você. Ele vai movimentar pessoas para poder ser um canal de bênção na sua vida. Ele vai movimentar corações para que você tenha possibilidades, para que você possa honrar os seus compromissos. Então Ele manda dizer para você, acalma, porque nada ficará pela metade, não haverá vergonha. Essa batalha financeira que você está enfrentando está no final, porque agora você vai entrar numa fase de prosperidade. Quando Deus quer nos prosperar, irmãos, Ele prospera mesmo. Quando Deus fala que vai fazer, Ele faz mesmo. Quando Deus quer expandir o teu povo, não tem quem segure. Quando nós pegamos a história do povo de Deus que ficou cativo 400 anos no Egito, que Deus resolveu prosperar aquele povo, que foram 400 anos de gerações de escassez, gerações que não tinham de caírem mortos. Eles não tinham nada. Eles eram escravos, eles não tinham uma casa própria, eles não tinham, servos para poder trabalhar na casa, eles não tinham condições de nada. Era uma geração atrás de outra geração vivendo uma escassez, uma pobreza, uma escravidão terrível. Comendo o que as pessoas designavam que eles deveriam comer. E quando Deus resolveu prosperar aquele povo, quando Deus resolveu resgatar aquele povo daquela escravidão, daquela dificuldade, daquela batalha diária que eles tinham, Deus não tirou aquele povo do Egito de qualquer jeito. Saíram de lá com todos os direitos que eles tinham. Saíram de lá carregando todo o ouro, toda a prata e tudo que podiam carregar daquele lugar. Era o salário de todas as gerações antigas que faleceram naquela escravidão.
E o salário daquela geração que estava ali trabalhando também já há muito tempo. E Deus fez com que todos eles saíssem dali, levando o que pudessem carregar. Você não vai sair dessa história de qualquer jeito, você vai sair carregando o que você pode carregar. E Deus vai te ajudar a carregar, vão ser balaios. Vão ser balaios aí que vão transbordar de peixes. Tá vindo chuva de peixes para você. Então você precisa confiar no que Deus está te entregando. Deus não vai deixar você sair de uma história onde você foi oprimido e oprimida com as mãos uma mão na frente e outra atrás. Você vai sair daí com as mãos cheias. Você vai ter condições sim de carregar balaios, porque Deus vai te dar condições para isso. Você não vai sair de uma sociedade ao qual você passou um sufoco terrível, uma dificuldade terrível de qualquer jeito. Se você está achando que você teve prejuízo, você não tem noção da restituição que Deus está trazendo. Porque Deus tem capacidade de colocar nas nossas mãos aquilo que é roubado de nós. Então nós precisamos crer em Deus. Se você tem algo para receber e você acha que você foi injustiçado, que você foi roubado, lesado, lesionado, não tenha, nenhum sentimento de derrota, porque Deus manda dizer para você: estou chegando para dar uma guinada na sua vida financeira. Aquilo que é seu vai chegar nas suas mãos. Aquilo que é seu, eu vou levantar condições para que você venha receber. O que é seu não ficará na mão de ninguém. O que é seu não ficará perdido no tempo. O que é seu não ficará na mão de nenhum ladrão nem de nenhuma ladra, porque Deus vai fazer com que isso chegue nas suas mãos. Quando o nosso Deus chega para fazer justiça, irmãos, Ele resgata todos os anos de luta que nós passamos. Ele analisa todo o sofrimento de escassez que nós vivemos. Ele traz em abundância. Ele sabe todas as vezes que você dormiu com fome. Ele sabe todas as vezes que você olhou algo e que você não tinha condições de comer aquilo. Quantas vontades você passou diante da sua caminhada de comer alguma coisa e você não tinha condições? Quantas vezes você viu pessoas sendo, saciadas com determinadas coisas e você não podia ter o que elas tinham e nem comer o que elas comiam? E elas não estenderam as mãos para te oferecer um pedaço. Não te ofereceram, de forma alguma, algo que viesse ali suprir a sua fome naquele momento. Nós passamos por situações na nossa vida, irmãos, que servem como crescimento. E as dores que Deus traz para a nossa história não é para nos humilhar, mas é para a gente entender que aquilo ali dói e para que a gente venha ser uma igreja abençoada nessa terra, coisa que muitas vezes nós não vemos no coração de muitos. Quantas pessoas passam pelas outras pessoas que estão necessitadas e fingem que não vê? Mas Deus permite muitas vezes que nós, como igrejas, passemos por várias situações difíceis para que a gente venha entender a dor daquele ali que está passando aquela necessidade naquele momento. Então nós começamos a entender a dor do outro, para que ele possa te usar como honra nessa terra, para que ele possa usar você como um canal de bênção. Eu passei situações na minha vida, irmãos, que quem olhava para mim falava: não, essa mulher aí está muito bem de vida. Mas eu estava passando fome, eu tinha roupas boas porque eu tive fases boas na minha vida. Então eu andava muito bem vestida. E as pessoas olhavam para mim, não imaginavam que eu estava passando necessidade. Mas eu passei por momentos na minha vida que eu só tinha água, tinha mais nada, e ainda que eu tinha luz. Então eu ligava o micro-ondas, esquentava a água e tomava água morna, para dar uma saciada no meu estômago. Até eu ter condições de comprar alguma coisa. Me alimentei mal durante muitos anos, isso me acarretou vários problemas. Eu tive um AVC em 2015 por falta de má alimentação. Fora o meu estado emocional, que fez com que esse AVC aflorasse. Mas eu já estava na presença de Deus pela honra e a glória do Senhor. E diante do processo do AVC que eu tive cura. Mas Deus sabe as necessidades que eu passei ao longo da minha vida. E quantas vezes eu tive vontade de comer coisas que eu não podia comer. Quantas vezes eu passei fome. Eu não tenho vergonha de falar isso. E não me vanglorio também com isso. Não me vitimizo com isso. Passei dificuldade sim e tive, um encontro real com a fome. Então hoje eu sei o que uma pessoa que está passando necessidade sente, porque eu já senti aquilo ali. Então tem situações que Deus deixa a gente passar que não é para humilhar, não é para
sabe, para punir você. Você está questionando com Deus, Senhor, por que que eu estou passando tanta dificuldade? Por que que eu estou vivendo essa situação? Para você sentir essa dor e você entender a dor do outro. Você vai falar assim, dela, isso não é bíblico. Isso é bíblico sim, irmãos. Nós temos que pegar a vida de Jesus como exemplo para nós nesse sentido. Jesus era Deus e ele veio em forma humana para sentir o que nós sentimos. Como que Deus, ele sendo Deus, ele criou toda a raça humana? Nós somos a criação de Deus. Se coloque no lugar de Deus, você vai lá, cria o ser humano. Mas você não é o ser humano, você criou. Você fez uma criação inteligentíssima. Mas você não sente o que a sua criação sente, porque você não é a criação, você é o Criador. Deus vai lá e dá o único filho que ele tem, deixa ele vir para a terra em forma humana, veio na forma da criação dele. E Jesus passa por todos os processos que um ser humano passa. Então ele sente todas as sensações, ele tem todas as emoções, ele compreende as dificuldades, ele é traído, ele é perseguido, ele é vendido, ele passa por tudo. Perseguido desde o ventre da mãe. Quantos irmãos e irmãs aqui não foram perseguidos desde o ventre da mãe? Tem alguns irmãos e irmãs aqui que você não conheceu nem a sua mãe, nem seu pai. Você foi rejeitado pelo teu pai e pela tua mãe. E Deus foi contemplando e contempla tudo que nós passamos. E Jesus veio justamente para fazer esse laboratório. Para que ele pudesse passar por essas experiências. E ele ainda passou por uma experiência muito dolorosa, que foi o processo da crucificação. Que acredito eu, irmãos, que nenhum ser humano ia suportar as dores que Jesus suportou. Ele estava em forma humana. Mas eu vou te falar, uma topada que eu dou no dedo acaba com a minha semana. Se eu tivesse que passar por todo o processo de tortura que Jesus passou, eu acho que eu não aguentava nem 5 minutos. Então ele suportou todo o processo da humilhação. Foi cuspido, acusado de coisa que ele não fez, foi crucificado. Morreu de uma forma assim absurda, para que ele pudesse nos livrar dos pecados, para que ele pudesse falar sobre a salvação, mostrar para as pessoas um caminho de liberdade e sentir principalmente o que nós sentimos. Então, todas as vezes que você acha que você está abandonado, que você está passando por uma angústia profunda, que você está se sentindo sozinho, Jesus está sentindo tudo que você sente e ele sabe o que você está passando. E aí você fica angustiado e às vezes até revoltado com Deus, porque você fica vivendo um silêncio, achando que isso é um abandono ou que isso é uma rejeição. E você começa a achar que você nasceu para sofrer, que nada na sua vida vai mudar, e os demônios ficam te induzindo a pensar dessa forma. E na verdade o que você está vivendo naquele momento é um cuidado de Deus extremo, por mais que você não entenda. E no silêncio ele está trabalhando a teu favor. Para trazer a providência, para alargar a tua tenda, abrir porta onde não tem porta, está te sustentando, está ensinando a você, mostrando para você o quanto a fome dói, o quão é difícil, mas ele chega para suprir. E quando ele chega para suprir, ele faz além do que nós possamos imaginar. Então ele manda dizer para você, essa batalha financeira que você está vivendo, essa batalha da escassez que você está passando, essa batalha da vergonha, essa batalha das dívidas, essa batalha de ter que pedir favor e pedir emprestado, essa batalha da fome, de sentir, sabe, essa dor no estômago, de dor de cabeça, essa fraqueza, dessa má alimentação que você está tendo, ela só foi até agora, porque Deus está chegando com uma grande reviravolta na sua vida financeira. E você vai dar tchau para essa situação, para essas batalhas no dia de hoje, porque Ele está chegando para trazer paz e trazer socorro para você. Ele está chegando para trazer uma grande providência. Sabe esses projetos que nunca saem do papel? Sabe essa batalha que você tem enfrentado?
que você fala, Senhor, como eu vou manter o patrimônio, como que eu vou conseguir manter o padrão de vida que o Senhor me deu, como que eu vou conseguir manter os meus negócios. Deus manda dizer para você, estou chegando com uma grande reviravolta na sua vida financeira. Agora esse semestre é um semestre de prosperidade financeira que você nunca viveu na tua vida. Agora é hora de você dar tchau para essa escassez. E Deus manda falar para você toda a batalha espiritual que você enfrentou. Todos os devoradores que os demônios trouxeram para sua vida. Para arrancar o que você tinha. Vou chegar com grandes recompensas na sua história. Você achou que você fez, que você ajudou, você foi explorado. Você estava fazendo por amor, você estava estendendo as mãos, você queria que a pessoa crescesse, evoluísse. Você abriu porta de emprego, você ajudou e você foi apunhalado pelas costas. E você questionou com Deus, falou, Senhor, eu estou semeando, eu estou fazendo. A pessoa é uma ingrata, um ingrato. Cuspiu, me deu prejuízo. Deus manda dizer para você, o que eu estou trazendo em termos de restituição financeira para sua vida é para recompensar tudo que você passou até agora em termos de batalha. Então, se você foi, roubado, aquilo que foi arrancado, toda a ingratidão que você viveu nesse sentido, eu estou chegando para restituir. Eu estou chegando para colocar nas tuas mãos aquilo que é seu por direito, que foi arrancado de uma forma indevida, que foi arrancado de uma forma injusta. Você tem questionado com Deus, estudei tanto, me dediquei tanto, fiz tanto curso, não estou conseguindo desenvolver nada diante de todo o meu empenho. Deus manda falar para você, eu estou chegando com grandes restituições na sua história. Eu estou chegando para fazer valer tudo que você se dedicou em termos de estudo. Você vai colocar tudo que você aprendeu em prática, porque Deus vai te dar condições. Deus está chegando para encher o seu balaio. Deus está chegando para fazer com que todo o conhecimento que Ele te deu venha ser colocado em prática, para que as comportas do céu venham abrir e você venha prosperar de uma forma sobrenatural. Então, nada do que a gente faz, irmãos, em termos de obediência, nada do que a gente se empenha, que seja em oração, que seja em jejum, que seja em fé, que seja num curso que Deus nos dá, que seja no empenho que Ele venha desenvolver em nós, que às vezes a gente não vê resultado de imediato, não significa que a gente não vai prosperar. Não significa que o dinheiro não virá. Nós precisamos entender que tudo é uma energia. O seu pensamento é uma energia. Quando você vê uma mesa, ela é uma energia. Feita de madeira, veio da árvore, que é uma energia. Tudo que nós vemos é uma energia. Existe a energia negativa e a positiva. Por isso que Deus fala que nós temos que vigiar o nosso coração, que é a nossa mente, porque ela é enganosa. E você tem que atrair para a sua vida aquilo que é positivo. Então, todas as vezes que você profetiza algo que é uma verbalização, que você fala, Deus não fala que Ele é o verbo? Então, se você verbalizar, vai acontecer. Então, todas as vezes que você fala, sou um fracassado, sou um falido, na minha vida nada dá certo, Deus não é comigo, agora eu vou morrer, agora eu não vou conseguir pagar, agora eu não vou ter condições, agora eu vou passar vergonha. Todas as vezes que você verbaliza algo e você acredita no que você está falando, geralmente você fala com raiva, você põe sentimentos negativos em cima, você vai se identificar com essa palavra. Você está revoltado com a situação que você está vivendo. Você está num descontrole emocional muito grande. E na hora que você fica nesse descontrole, você verbaliza algo e você sente raiva diante daquilo. O que você está fazendo? Trazendo para a sua vida que tudo é uma energia, aquilo que você verbalizou. Quando Deus fala que Ele é o verbo, que Ele é o princípio e Ele é o fim, você tem que entender que Ele é o verbo, Ele ensina você a verbalizar, Ele ensina você a falar, Ele te ensina a profetizar e Ele é o provedor da tua vida. Dono do ouro e da prata. Olha como você verbaliza, Ele é o verbo.
Ele é o Deus provedor, Ele é socorrista, Ele traz paz, Ele traz a providência, Ele traz vida. Então você vai verbalizando que Deus é o verbo, dentro daquilo que Deus é a luz, a sua vida muda. E o que Ele faz conosco diante da situação, diante de uma batalha? Ele nos traz paz, para que você venha ter sentimentos bons. Porque se você verbalizar na hora da raiva, você vai emanar sentimentos ruins, sentimentos de derrota, e isso vai acontecer na sua vida. Então nós precisamos sempre confiar em Deus, sabendo que dele vem tudo aquilo que nós necessitamos, e ele mostra o caminho. Uma vez que ele é o verbo, nós temos que verbalizar aquilo que é positivo na nossa história. Então ele manda dizer para você, você vai terminar o seu tratamento, eu estou trazendo uma virada financeira, você vai restituir sim a sua saúde, porque Deus fará isso por você. Todo tratamento que você necessitar para que você tenha restituição da sua vida, da sua saúde, da sua vitalidade, ele vai trazer, porque ele é o verbo. Ele é o dono do ouro e da prata. É ele que vai trazer para a sua vida tudo aquilo que você necessita. E você precisa caminhar confiando em Deus nesse sentido. Então nós precisamos vigiar tudo aquilo que nós falamos. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração fala internamente, que são os seus pensamentos. O que você está proferindo? O que seu coração está proferindo quando você fala no seu íntimo? Você está trazendo paz para a tua alma ou você está trazendo mais aflição para ela? Você tem que trazer paz para a sua alma. Você tem que pensar em Deus e saber que de Deus vem toda a provisão que você necessita. Para que você possa falar do que seu coração está cheio. Se seu coração está cheio de Deus, você vai falar de fé, você vai falar de coisas boas, você vai falar que Deus pode fazer, que para Deus nada é impossível, que Deus é provedor, que você será honrado e honrada, porque tudo isso é o que vai acontecer com você por esses dias. E tudo aquilo que é negativo, você tem que colocar fora da sua realidade. Você tem que jogar fora. Você não pode verbalizar coisas negativas, porque Deus não está nessas palavras negativas. Então Deus manda falar para você, agora é uma fase nova que você vai entrar. E esses meses que estão por vir é mês de prosperidade, é mês de virada financeira, é mês de conquista. São meses que você vai adquirir muitas coisas boas e coisas grandes. Projetos que Deus vai tirar do papel. Tem pessoas aqui que você escreveu cartas para Deus com coisas grandiosíssimas. E você já está esperando faz tempo. Essa carta está guardada faz tempo. Só que Deus manda dizer para você, agora é hora de você viver. É hora de concretizar na sua vida tudo aquilo que está no papel. E você vai crer em Deus. E você vai confiar porque Deus tem poder para fazer e realizar qualquer coisa na nossa história. Você precisa confiar. Confia porque Deus é a nossa história, Deus é a nossa vida. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus, com seu coração aliviado, com a sua mente transformada, totalmente liberta de qualquer amarra, porque Deus está chegando para dar uma virada na sua vida financeira. Se prepare, porque tem pessoas aqui que em menos de 24 horas você vai receber providência de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer, Ele vai visitar seus celeiros. Agora é hora dos seus cestos transbordar de peixe. É chuva de peixe que está vindo. É algo sobrenatural que você nunca viveu e você precisa crer. Tá? É a pesca maravilhosa que está chegando para você. Esses meses que estão vindo agora são meses de pescas maravilhosas que você vai fazer. Coisas que você sonhou, que Deus falou que ia te dar, que você nunca acreditou que fosse chegar, agora é hora de Deus concretizar e colocar nas suas mãos. Você é mais do que merecedor em Cristo Jesus. E Deus não vai deixar você envergonhado e desamparado. E se prepare, porque batalha de boleto está vencida. Vergonha em fila de supermercado, essa batalha, esquece porque você não vai viver isso mais. Você não vai passar vergonha. Batalha aí de pedir emprestado, de ficar se humilhando,
mendigando coisas para os outros, esquece, porque você não vai viver isso. Batalhas de você ficar recebendo migalhas dos outros, acabou. Batalha de ser o último da fila, de abrir a porta do teu armário e ver tudo vazio, esquece, porque isso não existe na sua história mais. Agora é uma fase nova. É hora de prosperar, é hora de administrar, é hora de ter, é hora de comprar, é hora de adquirir, é hora de ter transbordante para ajudar quem não tem. Deus vai dar transbordando para você doar para quem precisa. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus nos dá. Todas as vezes que você tem para doar para alguém, você tem que agradecer a Deus, porque você tem para doar. Você tem para doar. Então, agradeça a Deus por você estar tendo para doar. Tem pessoas que muitas vezes não tem nada para doar. Necessita de um tudo. E você que está numa situação difícil, numa dificuldade muito grande, Deus manda falar para você, essa escassez pode dar tchau a ela, que ela não existirá mais. Tem pessoas aqui que você está no desespero porque tem pessoas, tem crianças que dependem de você. Deus manda dizer para você, escassez acabou. Vou trazer em abundância. Então, está preparado para administrar? Está preparado para enriquecer? Está preparado para crescer? Está preparado para prosperar? Porque é isso que está chegando para sua vida. A obra não ficará incompleta, pelo contrário, você vai agora caminhar esses meses para que Deus venha concluir essa obra. Tem pessoas aqui que carregam promessa de obras muito grandes, que Deus vai te dar condições de você manter, e é uma prosperidade aí que vai durar para muito e muito tempo. Vai durar até a sua existência. Porque muitas pessoas serão favorecidas através da sua vida. Você vai ser um canal de bênção nessa terra. Você vai ter, assim, sabe, em abundância. Porque você carrega essa promessa e isso será cumprido na sua vida. Então, toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa providência que está chegando. Nós agradecemos por o Senhor suprir a necessidade do teu povo. Nós não temos noção da dimensão do que está chegando, Senhor, mas cremos que são coisas grandiosas e que o Senhor vai nos ajudar a administrar, que o Senhor vai nos honrar de uma forma sobrenatural. E nós agradecemos por toda a riqueza e prosperidade e fartura que está chegando na nossa história. Que o Senhor nos use como canal de bênção nessa terra, que nós possamos ter em abundância, Pai, para abençoar aqueles que não têm. E que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Muitos duvidaram das nossas promessas, mas o Senhor vai se manifestar de uma forma que todos verão que o Senhor é na nossa vida. Nós cremos e agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra. Sabe aqueles incrédulos e aqueles que te desejam mal, agora vão se surpreender, porque não vão entender a prosperidade que está chegando. Vão achar que você está fazendo coisa errada, vão querer vender você, vão criar situações assim de julgamento, mas não se importe com isso. Continue com a sua cabeça erguida, vai receber o que você tem que receber, vai administrar o que Deus vai colocar nas suas mãos e esquece o resto, que é Deus que vai justificar você. Agora vão ter que se render aos milagres que estão chegando, porque acharam que você não ia prosperar, acharam que eram histórias que você estava inventando. E agora vão ver que tudo aquilo que você falava, e vão ver que toda a escassez que você viveu, as dificuldades que você enfrentou, era Deus no controle de tudo. Porque agora é o momento da sua virada. E vão ter que engolir a sua prosperidade. Vão ter que ver. E não tenha medo de obra de macumbaria, de oração ao contrário, de maldição, de inveja dos outros, porque todas essas energias não vão chegar em você. Deus manda dizer para você, o que eu estou te entregando está vindo blindado por mim. E nada disso vai atrasar o seu crescimento, vai fazer você perder o seu crescimento, vai fazer você estagnar no meio do caminho. Nada disso vai atrapalhar com que os milagres financeiros que Deus tem para te entregar cheguem nas suas mãos. Então não tenha medo de cara feia, de gente invejosa, de gente maliciosa, de gente gananciosa. Não tenha medo das obras de macumbaria, das maldições lançadas. Não tenha medo de nada disso, porque nada disso terá poder sobre os milagres e as bênçãos que Deus tem para te entregar. Já está determinado por Deus, está blindado por Deus. E não vai ter nenhuma cobra que vai chegar no teu caminho, que vai atrapalhar a sua chegada, ou querer matar você envenenado com alguma situação,
ao ponto de você não receber o que você tem para receber. Então não tenha medo de ninguém, não tenha medo de nada, não tenha medo dos demônios, nem dos adeptos dos demônios, porque nada disso vai impedir o seu crescimento. Então tenha sabedoria. Não dê vazão às energias negativas. Não acredite em nada que é negativo, mas acredite naquilo que Deus está te entregando. Acredite na palavra de Deus. E confia que agora é hora de você prosperar em passos largos. É hora de Deus estender as suas tendas, alargar. É hora de você receber. É hora de você ficar preparado e preparada para administrar coisas maiores. Porque quando a prosperidade vem, irmãos, ela vem e vem em abundância. E agora é isso que Deus está trazendo para você. É ouro e prata em abundância. Para que você venha resolver todos os seus negócios, honrar os teus compromissos e avançar para o que Deus tem para sua história. Então não se limite a ninguém. Não se limite a situação nenhuma, ameaça nenhuma. E não tenha medo. E Deus manda falar para você, prepare o teu coração. Porque o que Deus está trazendo para sua história, você não conseguirá esconder dos outros. Não tente esconder os milagres, porque você não irá conseguir. O que você tem que fazer é ficar focado em Deus. Olhar para frente, olhar para o céu. E não olhar para os outros. Deixa os outros se corroerem aí. Vão sentir inveja? Vão. Vão cobiçar o que você tem? Vão cobiçar. Mas não vão se aproximar, porque nenhum sanguessuga, nenhum oportunista vai tomar posse daquilo que é seu e nem usufruir das suas bênçãos. Sabe aquela oração que Davi fez? Senhor, coloque uma mesa perante os meus inimigos. É isso que vai acontecer com você agora. É mesa posta e os inimigos vendo você sentado ali, sendo honrado, junto com o rei, sem poder participar do seu banquete. Mas vão contemplar, sim, a glória de Deus na sua vida. Então toma essa palavra aí no seu coração, guarda ela, não deixe ninguém roubar. Nenhuma oração contrária terá poder sobre a sua vida, sobre a sua história. Não dê vazão para o inimigo. Use o seu livre-arbítrio com sabedoria. Fique na luz. E deixa Deus agir. Que agora é o momento de Deus se manifestar na sua história. E nenhum mal terá poder sobre você. Então guarde essa palavra aí no teu coração. Confia nela. Deus é fiel. Nada é impossível para Deus e Ele está contigo. Agora é hora de você caminhar em passos largos. Então se prepare, porque a fase nova que Deus tinha que trazer para sua história, você já entrou nela a partir desse mês. E daqui em diante é só glória, é só bênção. Pode vir lutas? Pode. Mas diante das lutas, foque no que Deus tem para te entregar. Você vai focar naquilo que Deus tem para fazer na sua história. São coisas maiores. O demônio pode até tentar te confundir, mas aquilo que você tem que viver, aquilo que Deus vai te entregar, vai vir nas suas mãos. Então não esmoreça diante de alguns levantes, diante de algumas coisas que vão acontecer, porque isso sabe, isso daí, enquanto estivermos aqui, irmãos, essas coisas vão acontecer. Mas não abra mão das suas promessas, porque diante de qualquer situação, de qualquer dificuldadezinha que ele venha colocar no seu caminho, as promessas vão acontecer. Você vai viver tudo que você tem para viver. Então toma posse dos seus milagres. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.